como é que tu vai excluir do debate uma das partes envolvidas no assunto? Não existe isso. A experiência que uma pessoa tem ou não tem sobre um assunto não garante que o que ela vai falar sobre esse assunto esteja necessariamente certo ou errado. Então a gente tem que olhar mais para o argumento ao invés de olhar para a cor de quem está falando. Lugar de fala: belo na teoria e racional e nocivo na prática. Vamos começar explicando por que belo na teoria. Bom, eu não vou perder muito tempo aqui, mas de uma forma muito simples e resumida, o lugar de fala basicamente está dizendo que quem tem propriedade para falar sobre um assunto é quem tem vivência sobre esse assunto. Ou seja, então, ninguém melhor do que o negro para falar sobre a sua vivência de racismo, o que é algo completamente óbvio, eu diria. Tá? Qualquer um que tiver um mínimo de bom senso vai concordar com isso. O problema é que o pessoal pega isso, esse conceito, e distorce, vai muito além e usa o lugar de fala para mandar os outros calar a boca. Como, por exemplo, tu não é negro, então tu não pode falar sobre racismo. O que vai muito além da proposta do lugar de fala, até porque o assunto do racismo ele é muito mais amplo e abrangente do que o relato de experiências de racismo. Então esse cala-boca aí do lugar de fala ele não faz o menor sentido por diversos motivos. Primeiro porque ele vem a ser um combo falacioso. É uma mistura de falácia de apelo à autoridade com argumento ad hominem. A experiência que uma pessoa tem ou não tem sobre um assunto não garante que o que ela vai falar sobre esse assunto esteja necessariamente certo ou errado. O que vai dar um bom indício disso são os argumentos da pessoa. Então, para a gente saber isso, a gente precisa escutar a pessoa e analisar os argumentos. A gente precisa analisar cada caso de acordo com suas peculiaridades, ao invés de ficar aí seguindo uma regrinha ridícula de mandar os outros calar a boca. Então a gente tem que olhar mais para o argumento ao invés de olhar para a cor de quem está falando. Segundo motivo, então, que decorre do primeiro é que quem não tem uma vivência em um assunto, então pode sim contribuir para o debate. Tá? Então ela pode estar enriquecendo o debate. Então se tu vai impedir essa pessoa de falar, tu vai estar empobrecendo o debate. Terceiro motivo, existem casos em que a experiência da pessoa ela é completamente irrelevante para o debate, que é o que eu vou falar melhor a seguir. E por último, a nossa experiência é falha. Ela pode falhar, então o relato da experiência não é algo perfeito, ele pode conter erros. Eu não estou aqui querendo tirar a legitimidade do relato das pessoas que passam pelas experiências. Eu vou falar melhor sobre isso depois. Então o que eu vou fazer aqui nesse vídeo é trabalhar com alguns exemplos que mostram essas constatações que eu estou fazendo. Então nesse vídeo eu vou dar exemplos de racismo, mas a lógica por trás de tudo que eu vou falar aqui vale também para casos de qualquer outra forma de preconceito. Então vou começar pelo exemplo de um caso de suposto racismo que aconteceu já faz um bom tempo, onde houve um ataque numa escola e feriram um menino com uma machadinha. A machadinha ficou cravada no ombro do menino, o menino saiu correndo, pedindo ajuda, ele passou por algumas pessoas, as pessoas não ajudaram ele, o menino era negro. E o pessoal estava dizendo, então, que as pessoas não ajudaram ele por racismo. Sei lá, acharam que ele era bandido, alguma coisa do tipo, estava envolvido em alguma coisa com bandidagem, não sei, enfim. Tinha alguma motivação racista por trás. Bom, a questão aqui é a seguinte, a única certeza que a gente pode ter é que não tem como ter certeza se foi ou não racismo. E isso pode ser concluído ao se analisar as peculiaridades da questão. Ou seja, se a gente fizer isso, a gente vai ver que o mesmo poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa, independente da sua cor. A gente pode explicar a atitude da pessoa não ter ajudado ele por outras explicações a não ser a explicação racista. Por exemplo, a pessoa não ajudou porque é uma pessoa indiferente. Simplesmente é indiferente, ou uma pessoa ruim, não está nem aí para o próximo. Segundo motivo, a pessoa não ajudou porque ela ficou assustada com a situação, ficou sem reação, é uma coisa que pode acontecer com as pessoas diante de situações extremas, ficar sem reação. Ou se não, ela simplesmente não fez nada porque ela ficou com medo de se envolver, porque afinal de contas está vindo um menino com um machadinho cravado no ombro, o que será que está vindo atrás dele, Então, não estou dizendo que ela estava certa em agir assim, mas essas coisas explicam a atitude dela. Então, a experiência que alguém que vai opinar sobre esse assunto tem, ela é completamente irrelevante aqui. Ela não vai mudar o fato de que o mesmo poderia ter ocorrido com qualquer outra pessoa. Não importa a tua experiência aqui de racismo, não muda nada. Entende? E para perceber isso, basta olhar para o caso em questão, ao invés de olhar para o autor do argumento, para a cor dele, ou para a experiência que a pessoa tem. O que vai definir aqui quem está certo ou está errado não é a experiência, mas sim um pouquinho de
lógica e racionalidade, né? Mas, mais uma vez, como eu disse no início, esse caso não tem como ter certeza de nada aqui. Eu acho que na maioria desses casos de suposto racismo, onde as pessoas se dividem em suas opiniões, eles são desse tipo. A experiência não faz absolutamente diferença nenhuma. Mas existem alguns casos que a experiência faz diferença sim na análise da situação, mas ela ainda não é determinante. Ela nunca vai ser determinante, nunca vai garantir a veracidade da opinião. Um exemplo de casos desse tipo são aqueles onde as pessoas negras relatam que elas são perseguidas por seguranças em estabelecimentos, em supermercados, por exemplo. Então aí o que acontece? A mesma pessoa vivencia a mesma coisa muitas vezes, tá? É a mesma experiência e muitas pessoas relatam esse mesmo padrão de experiências, né? No caso das pessoas negras. E ao mesmo tempo, os brancos não relatam isso. Então isso aí é uma coisa que de fato acontece mais com os negros. Então aí sim, devido a toda essa abundância de experiências e devido ao fato de que é a mesma experiência, é o mesmo caso, aí sim a gente pode dizer, pô, algum racismo tem que ter aí. Parece que não existe outra explicação. Então, dado um novo caso, né, de um negro que diz que foi perseguido, estava sendo seguido num supermercado por um segurança, então esse caso provavelmente é um caso de racismo. Então aí sim, a experiência fez diferença no debate, mas ainda assim ela não é capaz de determinar se o caso em questão que a gente está analisando foi um caso de racismo. Se a gente olhar para o todo, com certeza tem muito racismo aí, mas dado um caso específico, mesmo que a gente diga, provavelmente, tá, mas e aí? Será que esse provavelmente aí é tão grande assim, essa probabilidade é tão elevada ao ponto da gente dar essa interpretação de racismo como a correta e então, sei lá, punir o segurança por racismo? Olha, eu acho que não. Não tem como ter certeza aí. Porque o que é o fato aí? O que a pessoa realmente viu? Ela viu o segurança perto dela. E, com base nisso, ela interpretou que ele estava seguindo ela e interpretou por cima da primeira interpretação que ele estava seguindo ela por motivos racistas. Então, não existe a garantia de que é racismo. Existe a probabilidade. Então, essa incerteza aí me leva ao próximo ponto do vídeo, que é que a experiência é falha. A experiência das pessoas é questionável. Pelo seguinte, a gente precisa separar o que é fato e o que é interpretação. O que é a experiência propriamente dita, o dado bruto dos sentidos que chega à nossa consciência, e o que é o nosso entendimento dessa informação. São coisas diferentes. O que acontece é que o entendimento que a pessoa tem da experiência passa por um filtro subjetivo, porque esse entendimento vai depender de como essa pessoa é, da vivência dela, das suas crenças, do seu grau de cognição, do seu grau de conhecimento ou de ignorância. Então a experiência que a pessoa teve não é sinônimo de entendimento que ela teve. Não significa que ela entendeu certo a realidade. Inclusive, às vezes, dependendo das características das pessoas envolvidas no debate, é possível que quem não passou pela experiência tenha melhores condições de entender o que aconteceu ali do que a pessoa que passou a experiência. E, além de tudo isso, a gente tem o fato de que eu observo muito que as pessoas, de uma maneira geral, elas não têm o que eu chamo de habilidades epistêmicas, né? Elas não sabem conhecer, elas não sabem separar o que é fato e o que é interpretação, elas não questionam as suas interpretações, né, para ver se elas estão certas, para ver se de repente não existem outras formas de se explicar as mesmas coisas que elas observaram. Não fazem uma análise, né, de qual é a quantidade de fatos, de evidências que existem que vão dar suporte para essas interpretações, né, se existem fatos o bastante para que a gente possa assumir que uma dessas interpretações seja a verdadeira. Tá? Então tudo isso, esse raciocínio aí, tipo raciocínio científico, filosófico, as pessoas em geral não fazem isso. E a maior prova disso tudo que eu estou falando é justamente os casos em que as pessoas se precipitam afirmando, por exemplo, racismo onde talvez ele não exista. A pessoa está mostrando aí que ela é precipitada, que ela não tem esse senso crítico. Então, se ela é assim, e já que grande parte dessas pessoas, né, que fazem isso são as pessoas dos grupos de minoria envolvidos na questão, então tudo isso está mostrando que essas pessoas têm um histórico de experiências inflado, que parte do que elas acreditam ser, por exemplo, racismo, na verdade não era.
foi interpretação errada. Inclusive, isso aí é uma bola de neve, porque se a pessoa já tem essa tendência a se precipitar, tá? No momento que ela entende que foi racismo uma situação, então ela já vai estar considerando esse exemplo de racismo como parte do seu histórico de racismo. Então, nas próximas experiências que ela vai ter, ela já vai usar as experiências passadas para inclinar ela ainda mais a adotar a interpretação de racismo. Então, uma precipitação leva a outra precipitação, isso vira uma bola de neve, e isso tudo gera, então, um histórico inflado de experiências. E isso é péssimo para esses debates sociais, porque isso aí vai estar diminuindo a credibilidade desses relatos. Eu não estou dizendo que tira a credibilidade, claro que não é. Eu ainda acredito que a maior parte dessas experiências, desses relatos, esteja de fato em conformidade com a realidade. Eu acredito nisso. Tá? Eu acredito sim que tenha muita legitimidade. Mas o que eu estou dizendo é que quanto mais a pessoa se demonstra ser precipitada ao tirar conclusões sobre as coisas, menor é a legitimidade do relato de experiências dela. Então a questão aqui é a seguinte: as pessoas erram, a experiência delas é falível, e portanto é absurdo a gente dar o monopólio do debate apenas para um grupo, sendo que esse grupo pode estar errado. Sendo que, na verdade, esses assuntos que envolvem esses preconceitos e discriminações, eles envolvem dois grupos de pessoas. Então, como é que tu vai excluir do debate uma das partes envolvidas no assunto? Não existe isso. Não existe. E um outro motivo pelo qual é um absurdo querer mandar calar a boca um grupo de pessoas é que isso vai empobrecer o debate, né? Porque tu vai ter uma diversidade de ideias menor nesse debate. Então, quanto maior a diversidade de ideias que a gente tem, mais complementar e realista é a nossa visão sobre o assunto, né? Mais nós estamos próximos da verdade, né? Inclusive, esse é o argumento da diversidade muito utilizado pela esquerda e pelo movimento progressista. E digo mais, as pessoas que fazem parte do grupo opressor muitas vezes têm informações valiosas que as pessoas dos grupos oprimidos não têm. Por exemplo, o branco vai se sentir muito mais à vontade de falar algo racista para um branco do que mostrar isso para um negro, né? O machista vai se sentir muito mais à vontade de falar algo machista e misógino para um homem, né, do que para uma mulher. Inclusive eu já presenciei esse tipo de coisa, pessoas se sentindo mais à vontade para falar algumas coisas. Então, né, o outro grupo, o outro lado, vai ter informações muito valiosas que podem contribuir ainda mais para o debate, né? E aí vocês querem calar a boca então, de todo mundo? E digo mais, aquele sem noção, que já chega falando bobagem, né, fica querendo ensinar padre a rezar, esse aí a gente precisa deixar ele falar justamente para se ter a oportunidade de corrigir essas pessoas. Tá? Então, diante de tudo isso, o lugar de fala, ele na teoria é bom, só que na prática, na maneira como ele é usado de uma maneira completamente, ilógica, irracional, irresponsável, injusta, tá? Inclusive muito nociva, por todos esses motivos que eu já falei.